Gonzaga de Melo Beluso nasceu em Bariri, no interior de São Paulo, em 29 de outubro de 1942. Economista, professor da Universidade Estadual de Campinas e das faculdades de Campinas. Quando jovem, foi seminarista da Companhia de Jesus, jesuítas, e aluno do Colégio São Luís. Formado em Direito e Ciências Sociais e pós-graduado em Desenvolvimento Econômico, entre os anos de 1974 e 1992, foi assessor econômico do PMDB e secretário de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda entre os anos de 1985 e 1987, durante o governo de José Sarney. De 1988 a 1990, foi secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo durante a gestão de Orestes Quercia, sendo mais tarde secretário de Economia e Planejamento durante o mandato de Luiz Antônio Fleury Filho, de 1991 a 1995. Chefe da Secretaria Especial de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda, também durante o governo Sarney. Foi ainda presidente do Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação, a IBC, que opera a TV Brasil, uma emissora pública. Também faz parte do Conselho Deliberativo do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento. Presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras e um dos responsáveis pela construção do Allianz Parque, um dos estádios mais modernos do mundo, está no programa Trocando em Miúdos da noite de hoje. Noite, turma boa da Prime Web TV, seja bem-vindo aqui ao programa Trocando em Miúdos, tradicional da noite de toda sexta-feira aqui na sua Web TV favorita, diretamente aqui dos nossos estúdios de Rio Verde, Goiás, para o Brasil e para o mundo. Na noite de hoje a gente tem a honra de receber o professor Luiz Gonzaga Beluso, economista e também um grande palmeirense que teve uma passagem muito importante também na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas no início do programa a gente vai tocar num ponto primordial da vida do brasileiro, que é a economia. A economia é algo que está presente na vida do brasileiro, mas no momento eleitoral, no momento da campanha eleitoral, ele é muito pouco abordado e muito pouco explorado pelo eleitor brasileiro. A gente também vai questionar isso aqui nessa entrevista de hoje com o professor Luiz Gonzaga Beluso, aonde eu já dou meu boa noite e seja bem-vindo aqui à programação da Prime, Beluso. Muito obrigado, aqui com o maior prazer que eu participo desse programa. Acho muito importante e eu me sinto, na verdade, muito feliz de participar do programa e tentar abordar as questões com a maior honestidade possível, honestidade intelectual que está, acho que, escasseando no Brasil, A gente precisa fazer força para sustentar esses valores, mas estamos aí, estamos aguardando as perguntas. Tá certo, E você que está acompanhando esse programa, a gente reforça que a Prime, ela é multiplataforma. A gente está transmitindo através do nosso Facebook, Prime Studios TV, também pelo nosso YouTube, Prime Studios TV RV, e também pela nossa página no Instagram, também Prime Studios TV Rio Verde. Então, só seguir as nossas páginas, dar o seu like, compartilhar, e também, se tiver pergunta para o professor Luiz Gonzaga Beluso, será feita no momento oportuno nessa entrevista. Mas, Beluso,
Foi divulgado o resultado do primeiro trimestre aí do PIB brasileiro, com um crescimento de 1,2%, né? E informa a imprensa, né? Essa aqui é a notícia do portal G1, que o PIB voltou ao patamar do quadro trimestre de 2019, período pré-pandemia. Aí ainda está 3,1% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica do país, alcançado no primeiro trimestre de 2014, conforme destaca o IBGE. Seria esse crescimento do PIB um voo de galinha ou não? Ou justifica realmente a festa danada que o Paulo Guedes, Bolsonaro fez aí com o resultado desse PIB de crescimento de 1,2% nesse primeiro trimestre, Beluso? Então, Marco, Bruno, o debate econômico está virando, você falou de minha presença no futebol, está virando um pouco uma coisa de torcida de futebol, né? Ao invés de você analisar de uma maneira mais precisa e a mais longo prazo, você fica celebrando, porque eu sou muito favorável à política. Acho que a política é uma das atividades mais importantes do homem, né? O Aristóteles mesmo já chamou o homem, o animal humano, de politikon zoon, do animal político, né? É assim que o Aristóteles classificou, mas nós precisamos, na verdade, tratar a política com dignidade. Então, essa celebração, ela pode ser compreendida como uma espécie assim de alívio dos gestores da política econômica, porque a economia saiu de uma crise muito intensa, muito forte, né, que ocorreu com o isolamento social, com a pandemia, em que houve ruptura de todos os circuitos de formação da renda e emprego, né? A gente precisa olhar isso como um circuito, né, em que o gasto de um é a renda do outro e assim sucessivamente. E às vezes as pessoas não entendem, né, que quando se rompe esse circuito, na verdade, encolhe a renda de todo mundo, e como encolhe a renda, encolhe o gasto também, né? Como, digamos, originariamente o gasto é sempre feito através de o aumento do gasto é sempre feito através de o aumento da renda, desculpe, que é medida pelo PIB, renda ou produto, medida pelo PIB, decorre do aumento do gasto. Vamos observar onde é que ocorreu isso, né? Onde é que ocorreu? Foi do consumo das famílias? Não. Na verdade, o fator mais importante foi o preço e a exportação de commodities. E por isso mesmo teve um impacto bastante modesto, de 1,1 numa recuperação. É muito pouco, porque o agronegócio, vocês estão aí nessa área do agronegócio, é muito importante para a economia brasileira, sobretudo por conta do setor externo, né, um setor exportador, mas ele tem poucas conexões com o resto da economia. Aí você pode me dizer, o cara pode me dizer, não, mas nós compramos os tratores das empresas brasileiras. Só que, muito bem, os tratores, os sistemas de irrigação, etc. Só que do ponto de vista quantitativo, esse efeito não só é pequeno, como o que acontece, a indústria brasileira, e isso a gente precisa entender, ela está muito, na verdade, ela está perdendo o miolo, né? O miolo dela, ela perdeu, por exemplo, esses tratores que são esses equipamentos agrícolas são produzidos aqui, que são muito importantes. Eles são, na verdade, montados aqui no Brasil, porque a maior parte dos componentes vem de fora, né? Então, esse efeito benéfico que o agronegócio tem sobre a economia do país, ele se dissolve nas importações, né? Então, você vai olhar os nexos, olha os dados do IBGE e olha os nexos por dentro, você percebe que há um problema aí, há uma insuficiência aí, né? E, além disso, se nós observarmos o consumo das famílias caiu, né? Aí o investimento subiu. Aliás, a gente tem que torcer para que ocorra tudo do melhor.
O investimento subiu, porém, houve um efeito contábil do, das plataformas da Repetro aí, né? E mais, houve um aumento impressionante de estoques. E esse aumento de estoques tem que ser olhado de uma maneira muito, que é contabilizado como investimento. E é mesmo, porque as empresas produziram e não é contabilizado como investimento. Mas isso revela também, tem a ver com o consumo das famílias que foi fraco. Então você acumulou estoques que você pode ter duas interpretações para o acúmulo de estoque. Primeiro, você tomou decisões de produção corrente, né, de bens de consumo, etc., esperando que, na verdade, a economia continue melhorando. Mas, às vezes, pode ser que esses estoques foram acumulados, na verdade, involuntariamente. Na contabilidade nacional, você tem duas formas de ver a acumulação de estoques. Se a economia está numa expansão muito grande, a cada ciclo de produção, os estoques vão aumentando, porque a expectativa é que a demanda suba na frente. Então, você precisa estar preparado. Mas existem ocasiões em que os estoques sobem involuntariamente. Bom, esses são os problemas dessa euforia. Ademais, como você apontou muito bem, o PIB está ainda 3,1% abaixo de 2014, certo? Então, a gente tem que avaliar sempre o comportamento do PIB por duas medidas. Uma delas é a que mede o movimento, ou seja, é a taxa de variação do PIB, a taxa de crescimento. E a outra é o nível de atividade, né? Então, nós estamos com o nível de atividade ainda, isso é natural, abaixo do nível de atividade de 2014. E eu vou te mostrar uma outra coisa, se você me permitir. Vou botar aqui um artigo que eu escrevi na Carta Capital, vou botar o gráfico aqui. Dá para ver, não? Dá sim. Dá. Perfeito. Então, esse gráfico ele é meio triste, pelo seguinte, porque ele vem de 1916, né? E é o crescimento, a taxa de crescimento acumulada nos últimos 10 anos. Então, o pico desse crescimento, medido dessa forma, é 1977, né? Que é o último ano do segundo PND do governo Geisel. Na verdade, você pode botar em 1980, antes da crise da dívida externa. Agora, veja o que aconteceu depois. Olha só. E o que aconteceu recentemente. Está numa bagaça, né? Não é bagaça que chama isso? Está uma bagaça. Então é o seguinte, desculpa falar assim, isso reflete problemas estruturais da economia brasileira, né? Nesse período que vocês viram, em que o PIB cresce de maneira inclinada e que vem e nos anos 60 e nos anos 70, né, vem do Juscelino, mais do regime militar, o milagre econômico, etc., sobretudo o período de 68, 73, mas também continua no período seguinte até a crise da dívida externa. Então, nós tínhamos aí, você sabe o quanto pesava a indústria de transformação no PIB em 1985? 85 ainda é porque é uma sobra, já está no meio da crise da dívida externa, mas é uma sobra do que vinha de trás. Era 35% do PIB. 35%. Você sabe quanto é hoje a indústria de transformação, que envolve têxtil, indústria metal-mecânica, o que você quiser, automobilística, e outros setores da indústria importantes, bens de capital e bens de consumo durável? 35%. Isso significa o seguinte: você tem uma interligação entre os setores que é muito forte. Então, o impulso em um significa que os outros recebem o impulso. Com a desindustrialização, você perdeu setores inteiros, né? Perdeu. Com a terceira e quarta revolução industrial, você ainda está mais atrás, né? Nós não temos as indústrias
nós perdeu a importância das indústrias de alta e média tecnologia e nós ficamos só com as indústrias de baixa tecnologia, além da indústria extrativa, que tem poucos efeitos chamados efeitos para trás, né, que eu aprendi no curso da CEPAL, chamava efeitos para frente e efeitos para trás. Mas, Beluso, essa redução da participação da indústria no PIB brasileiro não se dá também pela retração do investimento estatal em tecnologia, por exemplo, ou também a presença do Estado nessas grandes empresas? Por exemplo, a gente pode citar a Ingesa, que era de equipamentos militares, que não existe mais. A gente pode também, tinha uma empresa de computação do próprio governo também, na época do período militar, que a gente não tem mais. A Eletrobras era mais presente em algumas situações, foram vendendo algumas coisas. A Petrobras também fechou quase 60% dos seus parques de refino hoje no país. Né? Não seria esse mantra neoliberal de que o dinheiro lá do exterior vai vir aqui para o Brasil e vai fazer aqui o paraíso na terra, que o investimento estrangeiro que vai salvar esse país? Não é, isso não é uma lenda? Será que não está faltando realmente a presença do Estado? E recentemente a gente viu um crime contra a nossa economia, o fechamento da Ceitec lá no Rio Grande do Sul, uma fábrica de microchips, né? E a gente está vendo aí, ouviu a matéria recentemente, que a indústria automotiva não produz mais carros porque está faltando microchip para colocar nos carros, que agora os carros mais modernos necessitam dos microchips para poderem funcionar aí, serem vendidos, serem entregues para o consumidor. Não está faltando realmente a mão do Estado aí para incentivar esse motor, para incentivar essa máquina chamada Brasil? Muito bem observado. Você adiantou uma coisa que eu ia falar. Então, o que acontece é que isso foi concomitante a um desmonte da arquitetura institucional, digamos. A arquitetura institucional, vou explicar o que é, da economia brasileira, ou seja, a relação que essa economia tinha nesse período de expansão entre os bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, etc., empresas públicas e setor privado. Vamos observar, nós temos vários exemplos disso que são repetidos nessas etapas de grande crescimento. Né? Vamos pegar o período Juscelino. Né? Como é que foi esse período de auge da industrialização brasileira? Foram as empresas estrangeiras que vieram para cá, atraídas pelo mercado brasileiro, isso quase no imediato pós-guerra. E lembre-se que isso foi uma invasão de empresas estrangeiras, não foi só na automobilística, foi no setor de bens de capital também. Nós tivemos todas as importantes aqui, Siemens, Krupp, etc., né, que entraram no Brasil e compuseram com as empresas privadas brasileiras sobre a orientação do plano de metas do Estado brasileiro, né, que fez uma divisão do trabalho entre as grandes empresas montadoras e as produtoras de peças e componentes. No setor automobilístico era muito claro. Então existiam os grupos executivos, está falando do Estado, grupos executivos como o GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística, o GEICOM, Grupo Executivo da Indústria de Mecânica, era GEIMAC, desculpa. O GEIPOT, que era o Grupo Executivo da Indústria de Transportes, né, que, na verdade, sobreviveu e conseguiu montar os programas de infraestrutura de transportes no Brasil. Então, essa coordenação do Estado, e além disso a presença dos bancos públicos, é que deu esse impulso que nós notamos aqui, que nós percebemos aqui, né, no sentido de fazer com que a economia brasileira tivesse elevadas taxas de crescimento com expansão e adensamento das cadeias produtivas. Então, você fez uma pergunta muito importante. Além disso, o investimento estrangeiro ele vinha também atraído pelo fato de que as empresas estatais investiam na frente da demanda. Você perguntou sobre a Eletrobras? Então, a Eletrobras, a Petrobras, as outras empresas estatais, todas elas
tinha um empuxo de demanda muito importante que eles investiam na frente. Então, vou te dizer uma outra coisa. Os chineses vieram aqui conversar com a gente em 1979. Queriam saber como é que foi articulado o desenvolvimento brasileiro. Eles não vieram falar só com a gente, foram para a Europa conversar com os franceses, com os alemães, mas vieram aqui. E nós conversamos lá em Campinas com eles. E eles ficaram muito interessados com essa descrição que eu fiz do desenvolvimento brasileiro, dessa articulação institucional, né? Porque eu fico muito incomodado com, às vezes, a oposição que as pessoas fazem hoje, que é binária e é prejudicial, entre Estado e mercado. Não existe tal coisa. Sem o mercado não há desenvolvimento econômico possível. E isso é verdade para os Estados Unidos. As pessoas não sabem que, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico americano é fundamentalmente financiado pelo Estado americano, nas áreas de espacial e bélica, né? Agora, o Biden destinou 270 bilhões de dólares para o investimento em tecnologia. Então, você está perguntando sobre o Brasil encolheu tudo isso ao longo do tempo, foi encolhendo, foi perdendo isso. Na verdade, como você mencionou muito bem, nós perdemos essa fábrica de microchips, perdemos as nossas fábricas de computadores, que nós tínhamos duas, né? A Itautec e a Cobra, né? Eu posso contar uma história para você, vou contar. Quando eu fui secretário não vou aqui querer bacanear a minha posição, né? Eu fui testemunha desse negócio, testemunha. Vou contar como testemunha. Nós fizemos uma viagem, eu fiz uma viagem com o governador de São Paulo aos Estados Unidos. Nós fomos recebidos pelo então vice-presidente Al Gore, né? Que é uma figura muito interessante, que ele se ligou à questão ambiental, e ele nos recebeu juntamente com o subsecretário de Estado para a América Latina, e ele fez um sinal, veio lá um amarra-cachorro com um papel para ele ler, e ele leu que ele tinha alguns pontos com o Brasil. Um dos pontos era a indústria de informática, certo? Que ele queria dizer que nós fazíamos uma proteção imprópria da indústria de informática, etc, etc. E eu disse a ele que isso era um projeto brasileiro e que nós gostaríamos de preservar. Mas isso foi para o buraco depois do período em que a visão mais liberal, chamada neoliberal, se apoderou do Brasil. E esse episódio do fim da indústria de microchips é muito grave, porque hoje umas disputas internacionais se centra sobre a questão da produção de microprocessadores mais avançados. Tanto nos Estados Unidos, por isso que o Biden botou essa grana, 270 bi, quanto na China. Porque, na verdade, são muitos grandes produtores. Em Taiwan você tem, e na Coreia também você tem grandes produtores. E nós vamos fazer o quê? Vamos ficar, com o perdão, com todo o respeito ao agro, nós vamos ficar exportando soja? É importante, mas nós temos que aproveitar essa vantagem comparativa que nós temos. Senão não vai avançar. Não vai mesmo. Uma parte que você falou bacana aí, que eu achei, é o seguinte: eu acho que tem a participação do Estado na economia até certo ponto, e a partir daquele ponto ali passa-se o bastão para o mercado, e o mercado vai e conclui a corrida, né, do revezamento 100 por 400 metros, né, vamos dizer assim. Você passou o bastão, então o Estado passa o bastão para o mercado, e o mercado chega na linha de chegada ali, gerando emprego e renda para o nosso povo. Mas existe crescimento do PIB, Beluso, sem a geração de emprego, como foi agora esse resultado desse primeiro trimestre? Então, isso é um outro dado que mostra a limitação do crescimento até agora. Quer dizer, a gente não está percebendo que há muito tempo, né? Não sei se você se lembra, que a taxa de desemprego medida pelo IBGE em 2014, ela estava em 4,75% da população economicamente ativa.
né? Porque você teve aquele boom de commodities, atrás do boom de commodities veio um aumento da capacidade de demanda das classes menos favorecidas, e você facilitou emprego na indústria, no serviço. A indústria ainda continuava sofrendo um pouco aqueles efeitos da desindustrialização que começa em 1990, né, mais intenso. Mas, enfim, nós temos agora, medido pelo IBGE, pela medida convencional, fora o fato de que você tem também um aumento da não participação na força de trabalho, né? Junto com isso, você tem também 14,9%, não é isso? De desemprego aberto e mais uns 30% de desemprego disfarçado. Desalentados. De subemprego, né? Então, a situação social é muito preocupante, né? E isso não vai se resolver simplesmente sem uma ação, aí sim, mais incisiva. O que o Biden está fazendo? Eu dou exemplo do Biden porque ele está escapando de uma prisão em que nós continuamos recônditos. Ele escapou o que ele está fazendo? Ele está fazendo um programa, sobretudo, de recuperação rápida do emprego. Muito rápida do emprego nos Estados Unidos. E você sabe que hoje a economia mundial, os mercados de trabalho se transformaram muito, né? As pessoas não sabem que, por exemplo, 40% do emprego criado antes da pandemia nos Estados Unidos era emprego parcial, em tempo precário. Ou seja, a mudança tecnológica é importante. E se você não acompanhar essa mudança tecnológica com programas de renda, de emprego, etc., vai ficar muita gente desamparada pelo resto da vida, sem condições de... Fora que, quando desalentado, ele também não vai para a escola, entendeu? Então, os programas sociais e econômicos têm que ser muito integrados e tem que se dar conta disso. Não é possível que as pessoas não entendam que a inteligência artificial, as novas tecnologias, a robótica, etc., não vão permitir a criação de empregos como se criou em 1960 ou nos anos 70 na Europa, mesmo nos Estados Unidos. Isso, olha, hoje, não sei se você viu, eu tive a oportunidade de acompanhar a reunião do G7 e eles soltaram um documento que se chama o Consenso da Cornualha. A Cornualha é a região da Inglaterra onde eles estão se reunindo. E esse consenso é completamente o avesso do consenso de Washington. Privatiza, abre a economia. Não, é fazer políticas econômicas e sociais, políticas industriais e tecnológicas para que os países... E foi assinado por todos o Consenso da Cornualha. Pelos franceses, pelos japoneses, pelos americanos, pelos alemães. Quer dizer, nós estamos falando o quê aqui? Nós estamos fora do mundo. Fora do mundo. Esse blá 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 do Paulo Guedes, se você me permite, né, é uma coisa sem nenhum sentido. Ele não está percebendo o mundo em que ele vive. E é muito difícil a gente dizer isso, porque aqui nós temos um outro fenômeno psicossocial, digamos assim, em que os dirigentes do país dizem coisas completamente insensatas e sem sentido. Sem sentido. E esse resultado do PIB, Beluso, tem alguma mão do Bolsonaro, do Paulo Guedes, ou foi simplesmente pela força do agronegócio brasileiro? Foi a força do agronegócio brasileiro, não teve... Isso tem a força da China, né, que eles estão tão aborrecidos com a China. A China recuperou-se e deu na recuperação, ela deu um impacto muito grande no preço e no volume de exportação de commodities. Você não consegue ver nenhuma ação do governo, da equipe econômica nessa questão dessa recuperação econômica? Alguns dizem que aquele programa de proteção ao emprego foi positivo, outros dizem que o auxílio emergencial ajudou. Nada, você não vê nada nesse sentido que ajudou nesse crescimento de 1,2? Auxílio emergencial
produziu efeito, sim. Aliás, eu disse isso todo o tempo, que eles deviam renovar o auxílio emergencial. Porque é o seguinte, isso também vai perdendo força à medida que vai se extinguindo o efeito, né? Você precisa renovar, porque não vai recuperar o emprego assim. Você tinha que manter. O auxílio emergencial foi uma ação, sobretudo dos R$ 600, uma ação do Congresso Nacional, né? Porque o que está proposto agora é muito menos e o efeito vai ser muito menor. Além disso, há um problema em economia que é muito crucial, que é o problema da segurança. Então vamos supor o seguinte: você renova o auxílio emergencial, mas você olha para frente, lá para frente e não vê possibilidade de você melhorar a sua vida e mesmo de receber um outro auxílio emergencial lá na frente. O que você faz? Você guarda o dinheiro. Você guarda o dinheiro para se assegurar. Então, isso deve explicar o fato de que, apesar do auxílio emergencial, o consumo das famílias caiu. O consumo das famílias caiu, o que é uma má indicação. Assim como a formação de estoques. O consumo da família com formação de estoques é ruim olhando para frente. Se você combina um com o outro, você olha para frente. Então, você tem razão. Eu não vou dizer que não teve nada a ver com o auxílio emergencial. Aliás, eu disse o tempo inteiro ao contrário. Mas a minha preocupação é com o que vem na frente. O que vem na frente. Ô Beluz, eu entrevistei o Bresser Pereira também aqui no programa e ele falou uma coisa bem bacana que eu fiquei pensando realmente sobre isso que ele falou. Ele falou que o plano real é um plano muito bom, mas que ele precisa estar atrelado a um plano de governo, um projeto de nação. Você acha que realmente necessita isso para o plano real, para ele continuar tendo força, tendo sobrevida, apesar de passando um momento de que a moeda que mais desvalorizou no mundo recentemente agora por conta da pandemia? Mas então, você fez uma pergunta crucial, né? Em geral, os economistas brasileiros, mesmo os mais progressistas, eles tendem a não considerar com o devido cuidado o efeito da abertura financeira nos países em desenvolvimento, né? Abertura financeira é o seguinte: você deixa o livre movimento de capitais. E aí é o seguinte: você tem momentos de valorização da moeda, como você está tendo agora e teve no período Lula, né? No começo, valorização da moeda, e com surtos com mudanças bruscas que viram desvalorização. E eu estou dizendo que a gente precisa tomar cuidado com isso, porque nossa posição na economia internacional é uma posição muito, muito delicada e muito arriscada. Esse movimento de capitais, essas paradas súbitas e mudanças súbitas, elas vêm ocorrendo desde a crise da dívida externa. É uma atrás da outra. Então você pega o Plano Real. O Plano Real, o que ele fez? Ele submeteu a inflação brasileira, a inflação caiu, né, porque eles ancoraram o real ao dólar. Aliás, não é uma política de estabilização única e excepcional. Houve vários episódios, a hiperinflação alemã, a hiperinflação alemã de 23, depois a inflação de Israel, etc., todas foram com ancoragem cambial. Agora, o problema da ancoragem cambial é que você precisa administrá-la convenientemente, porque a ancoragem cambial, mais a taxa de juros alta para sustentar a ancoragem cambial, que é um fenômeno financeiro que as pessoas não entendem, pensam que é um fenômeno real, não é, é financeiro. Então, isso tudo danou a indústria brasileira. Isso jogou a indústria brasileira no buraco. Então, eu sempre digo que há um ditado popular que diz: há males que vêm para o bem, né? Também você pode inverter, há bens que vêm para o mal. Então, foi bom a inflação cair, foi bom, foi ótimo, etc. Mas o efeito sobre a indústria brasileira foi ruim. Então,
nós vamos ter que discutir o desenvolvimento brasileiro agora, saindo dessa dicotomia interno-externo. Nós temos que nos dar conta de que, do jeito que está o arranjo internacional hoje, sobretudo na dimensão monetária financeira, com a hegemonia do dólar, mais os sistemas financeiros desregulamentados como estão, e aí, como você está observando, o capital entra e sai e a taxa de câmbio se muda diante dos fluxos de capital, não é? E aí, acontece alguma coisa? É investimento direto no Brasil? Que diabo de investimento direto? Qual é a fábrica que foi aberta aqui? Me conta, qual é a... É o seguinte, no máximo eles compram... As que fechou, eu te conto. Isso, a que fechou, você me conta. Então, e na verdade é o seguinte, quando ele vem para investir em alguma coisa, ele vem para comprar um ativo já existente. Aliás, vou te contar uma historinha de um investidor, um investidor que é amigo meu, que tem uma empresa tal, que foi conversar com o pessoal do BTG, né? Aí o rapaz do BTG estava querendo atrair o investidor para uma atividade mais comum. E aí o investidor começou a falar de alguns projetos que significavam investimento em nova capacidade, fábricas novas, etc. Aí o cara do BTG, não, isso aí nós não fazemos mais. Nós queremos só comprar o que já existe, que é o negócio de privatização. Então, privatização é uma transação com um ativo já existente, que é uma das maiores desgraças, que o mundo está querendo se afastar disso, porque isso é só rentismo. Por que é rentismo? Porque o cara quer tirar renda de um ativo já existente, ele não está criando nada, não está criando nada de novo, não está ajudando a criar renda e emprego. E no caso, por exemplo, de certas empresas estatais, vou pegar a Eletrobras, o que você vai fazer? Você vai transformar a empresa numa chupadora de renda. Ele não vai investir em manutenção. Veja o caso do Amapá. O que é o caso do Amapá? É isso, não tem manutenção. Aqui na minha casa, por exemplo, tem uma empresa estatal italiana que cuida aqui do que foi a Eletrobras, que foi a Eletropaulo, e caiu 2 pingos de chuva, apaga a luz. Aqui em Goiás também é a mesma empresa. É a mesma? Sofremos também. É a mesma coisa? Então, eu não precisei dizer para você. Então, essa articulação, esse arranjo, porque os economistas ficam sempre na macroeconomia. Formação de renda, emprego, gasto, dívida pública, dívida privada, etc. Tudo bem, é tudo importante. Mas você precisa atentar pelo arranjo institucional que eu falei. Estado, setor privado, bancos privados, bancos públicos. Isso é que é uma coisa que foi feita por nós brasileiros, com grande sabedoria, desde o Getúlio, o grande Getúlio Vargas, passando pelo Juscelino. Os regimes militares não abandonaram isso. O Roberto Campos, que se dizia um liberal, foi o maior construtor da articulação do período militar, dando força para as empresas estatais. Então, e quando perguntaram para ele, eu uma vez perguntei para ele, falou, não vou discutir com você porque você é seminarista dos jesuítas, você está habituado a enrolar as pessoas. Eu falei, não, enrolar não. Mas ele foi seminarista também. Pois é, Beluso. Mas falando do Campos Neto, aí, o Campos, né, do Campos, vamos falando do Neto agora, que está na frente do Banco Central aí. Ele está com a ideia de criar uma criptomoeda do real. É seguro isso? O que você acha disso? E também da autonomia do Banco Central agora. Como é que você vê essa situação? Bom, eu quero te dizer que eu estava discutindo agora com meu amigo Gabriel Galípolo sobre a questão das políticas monetárias e dos regimes de meta de inflação. Foi tudo para baixo foi para baixo da cama, entendeu? Veja o que faz o Federal Reserve e mesmo o Banco Central Europeu. Eles abandonaram, estão fazendo políticas, na verdade, de injeção de liquidez. Quanto é que o Federal Reserve está fazendo por mês
de injeção de liquidez no mercado americano? 180 bi. Por quê? Aí, é claro que muita gente já desconfiou, não só, e até mesmo o pessoal do Biden, que não basta isso, porque isso simplesmente deu força à valorização dos ativos na Bolsa de Valores, né? Se você pegar a curva, eu tenho aqui, mas não dá para dar, a curva de valorização dos índices no mercado de ações e a injeção de liquidez, eles correm juntinhas, juntinhas. Então, como disse muito bem um economista que eu respeito muito, que é um economista de origem holandesa, ele diz o seguinte: é preciso que o Banco Central volte a servir os tesouros nacionais, ou seja, apoiar as políticas fiscais, né? O que está em questão agora é essa ideia da independência do Banco Central, porque é o que ele disse, né? Olha, o Tesouro e o Banco Central são agentes do Estado, então eles têm que agir em conjunto. E, de certa forma, nos Estados Unidos, apesar de todos os disfarces, você sabe quanto o Federal Reserve comprou de títulos públicos longos? 50%. Está no balanço dele. Está lá no balanço do Banco Central. Então, essa articulação fiscal monetária está sendo feita de uma maneira diferente. E isso não tem a ver, tanto que o Jerome Powell está hesitando muito em mexer na taxa de juros, a despeito da inflação americana, mas ela já está voltando para 2, né? Teve um choque ali imediato, até por conta das commodities e dos combustíveis, que é outra coisa que a gente precisa olhar, que essa inflação que está aí é uma inflação de choque de oferta. Você teve 2 choques de oferta, alimentos e combustíveis. E o câmbio, aqui ainda você tem o câmbio, né? Que é um choque adicional. E você falou do Bresser, e eu estava conversando com os amigos dele, faz tempo que eu não falo com ele, que agora é um problema a desvalorização, o que nós perdemos é um problema de desvalorização cambial, porque ela bate nas importações, que são muito importantes para o funcionamento da indústria brasileira. E aí você tem um choque de preços, né? Então precisa ser acompanhado de outras políticas. Eu sempre digo, eu costumo dizer que os instrumentos de política econômica que estão sendo utilizados já desde os anos 80, etc., depois que você entrou na etapa de liberalização financeira e econômica, não estão se dando conta que começou na crise dos anos 90, a crise dot-com, depois avançou para a crise de 2007 e 2008, as configurações desse sistema econômico estão mudando, né? Você tem um avanço enorme da valorização financeira, do avanço da substituição tecnológica importante, e os instrumentos, eu comparei isso com um automóvel que fundiu o motor e os caras estão querendo consertar a lataria, entendeu? Não vai dar certo. O pessoal do G7 já percebeu que o que fundiu foi o motor, que não adianta você consertar a lataria. Então... E por que as exportações não melhoram o balanço de pagamento do Brasil, professor? Não, nós estamos com saldo bom na balança comercial, né? Nós estamos com saldo bom na balança, nós estamos com déficit em transações correntes. E essa relação dívida-PIB, explica para nós aqui, o Márcio Marques está perguntando para a gente aqui. Márcio, esse é um dos problemas mais atrapalhados que afetam o debate econômico. Por quê? Porque, veja bem, a dívida pública ela está
digamos assim, no DNA da economia capitalista moderna, a dívida pública. Quando o Banco da Inglaterra, desculpa eu fazer essa digressão, mas eu preciso. O Banco da Inglaterra foi criado em 1694, que é o segundo banco central do mundo, o primeiro foi o Banco da Suécia. O Banco da Inglaterra teve um papel formidável na gestão da transição da propriedade fundiária para a propriedade imobiliária. E como é que essa transição entre formas de propriedade se deu? Pela emissão de dívida pública pelo Banco da Inglaterra. Então, isso foi importantíssimo para a passagem do período mercantilista para a Revolução Industrial. Não teria havido Revolução Industrial sem duas condições. O carvão da Inglaterra, três condições: pré-existência da manufatura, o carvão da Inglaterra, que mudou a forma da energia, de energia animal ou humana para energia não humana, para energia material, né? Que deu a máquina a vapor. E o terceiro foi o Banco da Inglaterra, que transformou a propriedade fundiária na propriedade imobiliária. Aí foi possível você mobilizar os recursos através da dívida pública, e a dívida pública garantiu o surgimento do sistema bancário inglês privado, porque o ativo financeiro emitido pelo Estado, a dívida pública, é riqueza privada. É a riqueza privada mais segura. Então foi a partir da dívida pública que os bancos ingleses começaram a fazer crédito para o setor privado. E aí deslanchou o sistema industrial inglês, né? Então, quando a gente observa, há uma relação umbilical entre dívida pública e dívida privada no capitalismo. São duas formas de propriedade que correspondem exatamente às funções distintas de Estado e mercado no sistema de crédito, no sistema financeiro. Então, se vocês forem observar bem, tem um economista chamado Jordan que fez um estudo sobre a relação entre dívida pública e dívida privada desde 1870, mostrando o seguinte, que é uma coisa assim óbvia. A dívida pública e a dívida privada coexistem e não podem ser separadas, senão você destrói o sistema monetário financeiro capitalista, né? É claro que você tem sempre um conflito entre o mercado e o Estado em matéria de gestão monetária e financeira, mas isso é uma disputa de poder. Mas o que eu quero dizer é que ao longo, observando os vários ciclos de desenvolvimento capitalista, você observa o quê? Que nos ciclos de expansão, o que cresce em termos de participação no PIB, de proporção em relação ao PIB, é a dívida privada. A dívida privada cresce nos períodos de expansão. E que, inevitavelmente, nos períodos de contração econômica, de crise, sobe a dívida pública. Por quê? Porque o setor privado perde completamente a capacidade de avaliar o valor dos títulos de propriedade sobre a riqueza, sobre a renda ou sobre os ativos. Você tem um processo de indiferenciação. Aí é preciso que surja um título garantido pelo Estado que dá estabilidade para a riqueza privada. Entendeu, Márcio? Dá estabilidade. Então, você olha, quando declina o crescimento e cai o endividamento abruptamente, você tem uma crise financeira, para sustentar você precisa do papel público, para garantir os portfólios privados, certo? Então, você pega essa série de 1870 até aqui, você vai observar que isso ocorre com enorme regularidade, né? À exceção dos últimos 20 anos. Por quê? Porque, na verdade, nos últimos 20 anos, a valorização financeira atingiu um grau tal que puxou a dívida pública para cima também. Então,
Teve um economista americano chamado Rogoff, ele e a mulher, Carmen Reinhardt, que escreveram um texto que foi desmoralizado, falando que havia um limite de crescimento da dívida pública, que seria 90% do PIB. Quanto é que está a dívida pública americana hoje? Vixe Maria, hein? Próximo de 120% do PIB. Eu não vou falar do Japão, que está 280%, porque o Japão é um fenômeno peculiar. Mas a França, quando tem? A França também tem 100 e poucos. Quase todos os países, porque é o seguinte, nos últimos 20 anos, a economia, a valorização de ativos financeiros foi muito grande e a economia da renda e do emprego cresceu muito abaixo daquilo que costumava crescer. No pós-guerra, né, vamos pegar o pós-guerra, que é um período de grande exuberância, não vou falar do Brasil, vou falar da Europa, dos Estados Unidos. Grande exuberância no crescimento, as taxas de crescimento eram altas, o emprego crescia, a renda das pessoas cresciam, até mesmo os trabalhadores começavam a acumular riqueza financeira e faziam aplicações no mercado, etc. Mas, como a economia, o PIB, crescia muito rapidamente, a dívida privada crescia, a relação dívida privada-PIB era relativamente baixa e a dívida pública era muito baixa, a despeito do gasto público subir. Mas quando o gasto público subia, ele subia para produzir mais renda e mais emprego. E aí, na verdade, a relação dívida-PIB ficava baixa, tanto a privada quanto a pública. Certo? Tá aí as explicações do Luiz Gonzaga Beluso para o nosso telespectador Márcio Marques, que acompanha na live também. Obrigado, Márcio. Dá o seu like, ajude, compartilhe, né? Ajude a programação da Prime a continuar a crescer. Mas também, Beluso, outra pergunta que a gente tem aqui é sobre essa pressão inflacionária que está havendo aí agora nos nossos preços aí, e reflete diretamente na renda do trabalhador brasileiro. Seria uma pressão do mercado para subir a taxa de juros, que continua sendo uma das menores da história da República Federativa do Brasil? Não, acho que o choque inflacionário ele veio do choque de commodities, né, claramente, né, pela ação. Vamos voltar à questão internacional. A demanda de commodities vem sobretudo de terceiros países, particularmente da China. Como a China estava se recuperou muito depressa, e eles têm hábito de formar estoques lá, para impedir exatamente que se repita esse fenômeno do choque de preços lá na economia chinesa. Então, nós tivemos isso, e junto com isso veio a desvalorização cambial, né? E isso afetou muito. Veja o caso, por exemplo, da nossa política de preços para a gasolina. E agora vai virar um outro choque, hein? Que é o choque da energia elétrica. Virá um outro. Então, são os preços, é uma coisa inacreditável, são os preços administrados pelo Estado que, ao seguir regras inadequadas, acabam gerando um processo inflacionário com perdas para quem já está com os salários desvalorizados e de desemprego, com perdas para a capacidade de consumo da população mais pobre, né? Então é o que eu estou dizendo, nós temos instrumentos de política econômica insuficientes. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa que foi do governo um bom tempo, e nós abandonamos, por exemplo, todo o programa de estoques reguladores, que na verdade são estabilizadores dos preços das commodities. E não há nada mais importante do que estabilizar o preço das commodities. A Conab. A Conab. A Conab, isso. Nós tivemos estoques reguladores. Eu quero dizer que esse negócio de estoques reguladores não é uma invenção intervencionista, é uma invenção para regular o mercado. Se vocês lerem o volume 32 do Keynes, que ele fala de Bretton Woods, ele fala durante 200 páginas da necessidade de um commodity control, que ele chamava, um controle de commodities, para beneficiar tanto os produtores quanto os consumidores, impedir flutuações bruscas de preços, né? Mas o que eles fizeram, os inventores do mercado financeiro? Eles transferiram todo o sistema de proteção de preços para os produtores
de commodities para os mercados futuros. Então, os mercados futuros, o que eles fazem, na verdade, é quando você tem um desarranjo momentâneo entre oferta e demanda, eles exacerbam isso, eles aumentam a volatilidade dos preços. Isso é muito ruim, tanto para produtores quanto para consumidores. Mas, enfim, isso é uma outra questão relativa à abdicação que o Estado brasileiro e outros estados fizeram em relação à gestão da economia. Beluso, a gente já está indo para o finalzinho da nossa entrevista, um bate-papo muito bom, muito agradável com o Luiz Gonzaga Beluso, né, economista. Mas ontem saiu uma pesquisa Band Poder 360, onde os seguintes cenários mostrava o Jair Bolsonaro liderando com 37% das intenções de voto, seguido de Luiz Inácio Lula da Silva com 33% dos votos, e Ciro Gomes já isolado na terceira posição ali com 10% dos votos. Aí aparece Mandetta, Amoedo, aparece Luciano Huck e até Sérgio Moro também, com 4% dos votos. Desse cenário aí, o que você acha para 2022? Você acha que a pauta econômica vai fazer parte do debate político nacional, ou vai ser aquela polarização de que você fez aquilo outro, você deixou de fazer aquilo, em vez de discutir realmente o Brasil? Eu acho que eu escrevi um artigo outro dia no jornal Valor, em que eu citei uma frase foi amigo meu, foi treinador do Palmeiras, chamado Oswaldo Brandão. Grande Oswaldo Brandão. Grande Oswaldo Brandão. Ele, na preleção que ele fez, eu cheguei de Campinas, afobado, para assistir a final de 74 do Campeonato Paulista, e entrei pelo vestiário, porque meu pai era diretor do Palmeiras, eu frequentava o clube há muitos anos, e o Brandão falou: menino, me chamou, 74 eu era um menino mesmo, me chamou: menino, vem aqui, vem ouvir minha preleção. Então, estavam lá os jogadores sentados nos bancos, o Ademir da Guia lendo um gibi, estava lendo um Pato Donald, não vou esquecer, Ademir da Guia. Aí, o Brandão faz a seguinte preleção: vocês têm que prestar atenção, hein? Nesse jogo, o Corinthians precisa ganhar, estava há um tempão sem ser campeão, né? Mais de 20 anos, 22 anos, né? Se não me engano. E então é o seguinte: primeiro vão montar bem a defesa, depois o 2, que é o ataque. Então eu vou usar essa preleção do Oswaldo Brandão para falar da eleição de 2022, né? Eu estou vendo algumas aproximações e estou muito satisfeito. Primeiro nós temos que montar, na verdade, uma chapa e aglutinar as forças de modo a vencer a eleição em nome da civilização ocidental. Não é? Eu acho que a gente tem que saber que eu aprendi isso muito com Ulisses Guimarães, que eu assessorei durante 20 anos, eu fui assessor dele, assim como João Manuel e Luciano Coutinho, e ele era assim, ele tinha um objetivo, o objetivo principal tem que ser recuperar um ambiente civilizado para o Brasil, né? E nessa discussão a posteriori, depois, vamos discutir o programa econômico, né? Porque se a gente for discutir antes o programa econômico, vai acontecer isso que você falou aí. Você fez isso, você não fez aquilo, você fez aquilo outro. Primeiro é ganhar as eleições e recuperar uma posição do Brasil no mundo civilizado. Segundo, vamos discutir a estratégia política e econômica. E vamos lá. Essa é a minha opinião. Tá certo. Beluso, a gente também, para encerrar, falando aí, aproveitando que você já foi presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, mas recentemente, na estreia do Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira deu uma declaração para a TV Globo que eu achei um pouco infeliz. Ele foi bem no dia da crisma da filha dele, ele estava meio chateado que não estava lá para ver a filha dele crismar, e ele deu uma declaração dizendo que estava aguardando a diretoria demitir ele. Aí depois ele falou que parece que o português de Portugal é meio diferente aqui do português falado aqui no Brasil,
e que ele não queria dizer aquilo. Você acha que o técnico Abel Ferreira ele está insatisfeito com o Palmeiras? Você acha que ele continua no Palmeiras? Você acha que ele vai ter ambiente aí para buscar o bi seguido da Libertadores, o tricampeonato da Libertadores da América aí para a Sociedade Esportiva Palmeiras? Então, deixa eu dar a minha opinião. Eu falo muito com o presidente do Palmeiras, ele é um cara muito assim, sensato, equilibrado, etc. Apesar dos últimos episódios, a torcida fica toda eriçada. Sabe como é que a torcida de futebol, né? Os caras ficam querendo que mande embora jogador, etc. Mas o presidente é muito sensato e o Abel também é. Ele cometeu um deslize verbal ali, né? Ele tem muito compromisso com o clube, sim. Aliás, ele pediu, que é o problema do Palmeiras. Você vê, não sei se você viu o jogo contra o CRB, eu assisti o jogo e sempre são as deficiências do time. O time teve 80% de posse de bola e durante o gol do CRB foi aos 7 minutos. Então, durante o resto do tempo de jogo, o Palmeiras teve mais posse de bola, etc, etc. Mas não consegue, o CRB se juntou lá atrás, não consegue fazer uma jogada de gol, além dos gols que perdeu, assim. Não, eu acho que o Palmeiras precisa para disputar a Libertadores, agora precisa ter um reforço, e o Campeonato Brasileiro também. E aí eu vou falar com o presidente, porque o presidente está muito empenhado em apresentar um resultado financeiro nessa pandemia equilibrado. É preciso lembrar que o Palmeiras tem uma vantagem sobre os outros financeira muito grande, né? Eu diria que mesmo enorme. Agora, por exemplo, o estádio vai ser usado, por exemplo, para eventos de exposição de arte, etc. Um acordo muito bem feito com a Casa Cor e de exposição de arte que vai ser cobrado, vai dar receita. O Palmeiras tem espaço para fazer outras atividades, mesmo nesse período de pandemia. Entretanto, a valorização do estádio não vai ser possível sem um resultado no futebol. Então, eu digo, é preciso, como a economia capitalista, você precisa arriscar para ganhar, né? Se você está no momento em que você não quer arriscar, você também não vai ganhar. Se você não investir, você também não vai receber. Veja só o exemplo simples. Quanto é que o Palmeiras iria receber se ganhasse a Copa do Brasil? 72 milhões. Não vai ganhar nada. Deixou de ganhar. Deixou de ganhar. Então, esse é que eu estou tentando explicar para o meu amigo lá, que ele precisa dar uma reforçada no ataque, etc. E eu diria mesmo alguns jogadores de meio de campo. O Palmeiras precisa, apesar dos meninos estarem evoluindo, etc. Mas vamos aguardar que isso seja feito, né? Tá certo. Então gostaria de agradecer, Beluso, a sua participação aqui, a sua gentileza de estar com a gente aqui no programa Trocando em Miúdos. Muitíssimo obrigado pela sua participação e despeça do nosso público. Eu queria mandar um abraço aí pro pessoal de Goiás, de Rio Verde, né? Isso. De Rio Verde, um grande abraço. Eu tenho muita simpatia pelo estado de Goiás, sobretudo porque o Goiás tem a mesma camisa do Palmeiras, a verde. É verdade. Mas agora parece que o grande time de Goiás é o Atlético Goianense, né? Isso, tá crescendo bastante, né? Muito, tá surpreendendo, viu? Tá surpreendendo, mas olha, eu vi o jogo aqui com o Corinthians, o time jogou bola, viu? Verdade. O Goiás, ele tá passando por um reajuste também, porque tá construindo o seu estádio também, tá fazendo a modernização ali na Serrinha, tá fazendo ampliação. Um estádio ali, acho que se não me engano é 25 mil espectadores ali em Goiânia, né? Vai usar o seu próprio estádio, então ele está passando por esse reajuste econômico.
a metodologia do Goiás é bem semelhante até do Palmeiras nisso, é bem semelhante à gestão do Gagliotti. Tem um orçamento bem enxuto, bem fechado, e não abrem mão de cumprir aquela meta fiscal. Então, por isso, ocasionou rebaixamento no ano passado, e agora até que fizeram algumas contratações boas, acho que tem grandes chances de subir para a Série A o ano que vem, porque contratou o artilheiro do Campeonato Carioca, o artilheiro do Campeonato Paulista, o Bruno Mezenga, foi para o Goiás, e fez algumas contratações muito boas, viu, Beluso? Eu acho que o Goiás ano que vem está na Série A. Vamos torcer para o Goiás subir. Tá certo. Então, Beluso, muitíssimo obrigado, forte abraço e até a próxima. Um abração, até a próxima. Tchau. Esse aí foi o Luiz Gonzaga Beluso, pessoal, aqui no programa Trocando em Miúdos, né? Você gostou dessa entrevista? Curta, compartilhe, ajude a programação da Prime a continuar a crescer. Instagram, Facebook e YouTube, tudo Prime Studios TV. Lá você siga nossas páginas, que está lá disponível essa e outras entrevistas para vocês também lá. Tá lá o Bresser Pereira, tá lá o André Roncaglia também, outro economista que a gente entrevistou aqui, o Paulo Gala também, a gente entrevistou aqui também no Trocando em Miúdos, e outros nomes aí da economia brasileira. O Fábio Terra também, né? Outro grande economista e progressista, e a gente está aí trazendo grandes entrevistas para você. Sexta-feira que vem tá a ex-apresentadora da Record TV Goiás, a Mariana Martins, estará aqui no programa Trocando em Miúdos também, e ela que acusa, né, porque ela foi demitida por conta do machismo dentro do jornalismo ali da Record TV. Será que é isso mesmo? Será que foi isso que aconteceu? Então a gente vai ouvir a Mariana Martins e vamos pôr essa entrevista polêmica no ar, tá certo? Eu volto, e também tem meu canal no YouTube também, Trocando em Miúdos com Bruno Marques no YouTube, Trocando em Miúdos também no Facebook, meu Instagram também, Trocando em Miúdos 12 com Bruno Marques também. Siga e acompanhe também as novidades aí do trabalho do Bruno Marques, tá certo? Eu volto sexta-feira que vem com mais uma grande entrevista. Forte abraço, turma boa da Prime Web TV. Boa sorte!